o cardiologista Queiroga não agradou politicamente a bancada do presidente Bolsonaro no Congresso Nacional, porque não houve a indicação dos parlamentares, e sim apenas do senador Flávio Bolsonaro, que é amigo pessoal do doutor Queiroga, e foi ele quem fez a indicação aceita pelo pai, o presidente Bolsonaro. A análise que prevalece dos parlamentares é que se trocou 6 por meia dúzia, que Queiroga não vai querer trombar, peitar o presidente Bolsonaro quando tiver que adotar medidas mais rigorosas contra a pandemia, mesmo contrariamente à posição do presidente Bolsonaro. Ele fez até um comentário: política de saúde é do governo, eu sou apenas o ministro que cumpro. Palavras dele. Bem, o número de casos não para de subir. Brasil, estado de São Paulo, Marília. O número de casos em Marília, quase 16 mil. O Brasil continua sendo o país com o maior número de casos e mortes diariamente no mundo. Mortes, Marília, em 3 dias, 14 óbitos. Domingo, segunda e terça, 14 óbitos, maioria idosos. Nesta terça-feira foram mais 4, 243 óbitos em Marília, doutor Rigolini. E o que preocupa, está aqui: Marília atinge ocupação de 100% dos leitos de UTI destinados à Covid, tanto em hospitais públicos, na reserva pública, como também particular. Está aqui: Marília tem 100% de ocupação em UTIs do Sistema Único de Saúde e particulares. O que preocupa é que todo o estado de São Paulo também vive essa realidade. Exportar pacientes de Marília para onde? Onde aparecer uma vaga de última hora. Preocupa bastante. Doutor Rigolin, boa noite. Boa noite, Zé Henrique. É uma preocupação. O Zé Henrique fez o desenho, né, a viagem que o Zé Henrique fez é de Brasília até Marília, e agora a gente pode fazer uma viagem de volta de Marília para o Brasil todo e para o mundo todo. É assim, eu quando cheguei em Marília, isso tem mais ou menos uns 30 anos, eu lembro que Marília era já uma cidade capital, né? Marília, capital da região. E o que a gente via, o que a gente vê até hoje, é que é esse microcosmo que acontece em Marília, você vê reproduzido, você consegue entender melhor o que acontece nas grandes cidades, consegue entender o que acontece em outros estados e o que acontece no mundo, por ser Marília esse cosmo, né, esse aglomerado de representações. Então, é preocupante, sim, esses números. A minha responsabilidade de estar aqui, eu sou muito grato, me honra estar aqui presente e falando com vocês esse ano todo aqui no Momento Saúde, no 4 Notícias, e estou sempre preocupado em representar o que eu falo, o que eu estudo, o que eu transmito para vocês em termos de seriedade, tentando confortá-los, tentando também trazer conscientização do que é mais importante, do que podemos fazer, a nossa parte aqui, sabendo que nós somos pequenos, somos poucos representativos. Eu imagino que a audiência do jornal do Zé Henrique é uma audiência grande, é um jornal, o Zé Henrique está há muitos anos nesse papel. Eu fico imaginando você, que já acompanha o Zé Henrique há muitos anos, e vê essa batalha de trazer esses dados, trazer essas reflexões, cada um de você que não se manifesta, a gente não tem contato, mais ou menos o que acontece com o rádio, né? O rádio,
também fiz muitos anos rádio, a gente não sabe quem está do outro lado ouvindo. Então, a gente não tem noção, nós que estamos aqui desse lado, não tem noção do impacto que a nossa fala pode representar em cada um de vocês. Então, a minha fala hoje é dizer, tentando corrigir mais uma vez, corrigir que o nosso presidente não é negacionista, que eu vinha falando. Ele não foi negacionista, ele não é negacionista. Que é triste o diagnóstico que eu faço, que é mais grave, até estimular você a ir na internet e ver. Ele é eugenista, que é muito mais grave que negacionista. Essa é a minha análise, depois de toda essa explanação que eu fiz, Zé Henrique, o Jair, essa pessoa, esse indivíduo, ele é um eugenista. Isso é muito grave. Bem, duas manchetes que vêm da região e assustam. Bauru, 15 pacientes morrem à espera de leitos em UTIs. Também não tem. É a mesma situação aqui de Marília. E a informação, doutor Rigolim, vem de Tupã. Com UTI lotada, secretário da Saúde de Tupã fala em escolher paciente para internar. Quem tiver mais chance de viver clinicamente será internado. De acordo com o secretário da Saúde de Tupã, a Santa Casa daquele município não tem mais como atender quantidade de pacientes com Covid que precisam de internação. E Miguel Ângelo Demarque fez um comentário. Assusta. Quem tiver mais chance de viver terá a internação. O senhor, como médico, como avalia esse comentário? Sim, é mais uma situação que eu faço reportar, quero pedir licença, reportar a história da humanidade. Eu gostaria de sugerir para vocês, através da leitura, ou mesmo através da internet, ou através da sétima arte, do cinema, do filme ou do livro, A Escolha de Sofia. É uma sugestão para que vocês conheçam essa situação que nós médicos já vivemos isso em outras situações, mas em situações de serenidade, situações que dependem só do médico e da situação para tomar com responsabilidade ética e bioética diante de cada situação. Só que essa situação hoje é pandêmica, de escolher para quem é o leito, qual é a pessoa que vai ter direito a esse leito, que eu peço licença de chamar a atenção, que isso que vocês estão vendo, estão assistindo, esses dados que o Zé Henrique traz, que é fila para UTI, isso para nós é inconcebível. É inconcebível. É impossível ter essa condição de você manter. Como é que você mantém um doente na fila para UTI? Se esse paciente tem indicação de UTI, ele não pode ficar na fila. Ele não está em condições, esse paciente com indicações de UTI, ele não está em condições de ficar em fila para esperar a sua vaga na UTI. Ele tem que adentrar com urgência, porque UTI é uma indicação de urgência. Então, essa situação, Zé Henrique, eu aqui desse lado, trazendo essa reflexão de sombrio. É muito sombrio o que tem pela frente. Bem, a esperança da população é vacina, mas já se sabe, não tem vacina para todo mundo para esse momento. Todo mundo quer ser vacinado ao mesmo tempo e não tem. Nem o estado de São Paulo, que teve um planejamento melhor, tem vacina para todo mundo. Bem, no momento, o estado de São Paulo está vacinando quem tem 75, 76 anos. Marília ainda não recebeu estoque para essa finalidade. Na segunda-feira que vem, vai começar a vacinação para quem tem entre 72 e 74. E os marilenses estão perguntando, será que Marília vai ter? Dia 29,
para quem tem entre 70 e 72 anos. A pergunta é a mesma. Vamos até São Paulo. A coordenadora regional e estadual da vacinação comenta. Iniciamos a faixa etária de 75 e 76 anos, o que corresponde a 420 mil pessoas. De 72 a 74 anos, na próxima segunda-feira, 22 de março, 730 mil pessoas iniciarão a sua vacinação. E no dia 29 de março, 70 a 71 anos, 600 mil pessoas. Eu gostaria de ressaltar, governador, que nós abrimos o mês de março com a faixa etária de 70 anos e fechamos essa faixa etária durante o mês de março agora. Isso é muito importante, isso traz realmente uma esperança muito grande. Gostaríamos de vacinar mais. Só o mês de março, com essas faixas etárias, equivalem a 2.180.000 pessoas que serão vacinadas durante esse mês. Isso traz uma grande esperança. Precisamos de mais? Sem dúvida nenhuma. Mais vacinas, mais pessoas sendo vacinadas. Lembrando que quem faz a vacinação é o município. Então, uma vez mais, nós solicitamos a todos que estão nos ouvindo que, por favor, façam o cadastro no vacinajá.sp.gov.br e, por favor, nós estamos nesse momento também administrando a segunda dose da vacina, a D2, dos grupos prioritários que já iniciaram e já fizeram D1. Então, esses grupos etários que têm uma faixa etária de mais idosos, que os municípios olhem para eles, deixem o período da manhã, um horário reservado para que eles possam ir e não haver aglomeração, e aí sim, entre o período do almoço e mais à tarde, possa fazer dessa população, desses novos grupos que estão entrando para a vacinação. E, governador, é uma boa notícia também. Se nós olharmos o vacinômetro, na próxima hora, nós com certeza teremos mais de 4 milhões de pessoas vacinadas, de doses aplicadas no estado de São Paulo. Então, o vacinômetro acabou de virar, nós temos de doses aplicadas de primeira dose 3.920.144 e de primeira dose 2.833.860 e segunda dose 1.086.284 doses aplicadas. Então, é muito importante. E São Paulo também está com o problema. Aliás, Brasil, em torno de 10 milhões de pessoas vacinadas, na prática, 5% da população alvo. É muito pouco. Isso na primeira dose. Segunda dose não dá nem 2%. É muito pouco. O Brasil que tem a esperança, mas não tem a vacina. De cada 10 brasileiros, 9 querem ser vacinados contra a Covid e não tem vacina. Marília, no momento, não tem vacina para começar a vacinação dos idosos entre 75 e 76 anos. E agora, doutor Regolin, mas o problema, 13 países europeus suspenderam a vacina Oxford em razão de efeitos colaterais, trombose que pode inclusive levar à morte. A Organização Mundial da Saúde e a Anvisa mantêm a vacinação. A posição da Organização Mundial da Saúde é uma só. É melhor, no quadro atual grave, é melhor ter poucos efeitos colaterais, mas uma proteção, garantindo que, apesar dos efeitos, a vacina tem também a sua eficácia dentro daquele limite que já foi divulgado. Mas, com 13 países europeus suspendendo, isso mancha a imagem da vacina que é produzida na Índia, com toda a certeza, aqui mesmo. No Brasil, Marília, temos também a aplicação dessa vacina. Ninguém vai querer ser vacinado com a AstraZeneca. Todo mundo vai querer a Coronavac, a chinesa, doutor Regolin. Zé Henrique, hoje, peço desculpa à sua audiência, está mais difícil o jornal hoje, né, para analisar. Tá, a gente é necessário o meu papel aqui, na tentativa até, muitas das matérias que o Zé Henrique traz, eu fico preocupado, estava dizendo para vocês, preocupado do quanto eu posso ser
quanto a minha palavra pode ser remédio ou possa ser veneno. Mas a gente precisa extrair, a gente precisa fazer usar esse chavão, fazer desse limão a limonada, dizer para você, eu tenho dito e tenho trazido aqui, antes da vacina, antes de estarmos com todas essas vacinas disponíveis no mundo, menos no Brasil, que tem chegando de formas homeopáticas, gota a gota, é que nós contávamos com a esperança de ter acesso à vacina, de ter a vacina, de ter a segurança de descoberta, de elaboração, de industrialização, de comercialização da vacina. E chegamos, até a gente deu o exemplo aqui da chamada a galinha dos ovos, os ovos da galinha que ainda não tinha essa ainda em mão. Mas tem outras vacinas, né? As pessoas podem ficar inseguras com essa, nós temos outras alternativas que precisamos que a população, eu gostaria de, Zé Henrique, pedir licença aqui no seu jornal, que a população reaja, como os manifestos que houve há pouco tempo na cidade, aqui em Marília, inclusive, fizeram carreata em favor de político, de governo. Que tal uma carreata pedindo vacinas? Vacina já, vacina sim, vacina salva a economia, vacina salva as pessoas, vacina salva os vulneráveis. Que tal as pessoas que organizam, que vestem a camisa de verde e amarelo e saem na rua, panfletando na rua com seu carrão, né, pedindo governo, intervenção militar? Que tal pedir vacina? Zé Henrique, eu gostaria de pedir licença lá no seu Face, lá no jornal, no Face, no 4 Notícias, que as pessoas manifestem sobre essa sugestão, né? Vacina salva. Acaba de chegar preocupação, já não basta a Covid em Marília, agora temos também a dengue. Aliás, Aedes aegypti, a população relaxou com relação à manutenção do fator preventivo ao mosquito da dengue, o Aedes aegypti. A limpeza, a população está acostumada de saber. Pois é, Marília vivendo também uma epidemia de dengue e um paciente de 85 anos que acaba de ser confirmado como a primeira vítima deste ano por dengue em Marília. Homem portador de diabetes, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, estava internado na Santa Casa de Marília. Doutor Rigolin, além da pandemia Covid, também é preciso ter cuidado com a epidemia de dengue. Está aí o idoso de 85 anos, primeira morte deste ano pela dengue. Doutor Rigolin. Sim, as doenças continuaram, né? Não só a dengue, como outras doenças que colocam a população vulnerável em risco, porque esse paciente com dengue precisa, em algumas situações, precisa de internação, uma internação também de risco, uma internação que há necessidade de hidratação com segurança, de grande hidratação, de todo cuidado, e também nas famílias com medo, às vezes, de levar o paciente para ser atendido, e aí retarda o atendimento e colocando também o paciente em risco. Sem falar das questões de que passou a ser até uma questão secundária, né? Como se a dengue fosse menos importante que a manifestação da Covid. E ela tem a sua gravidade, por exemplo, a dengue hemorrágica. Então, Zé Henrique, mais uma vez eu preocupado aqui de fazer, sem ir para a teoria chamada poliana, né, que é o otimismo patológico, mas dizer para você, dizer para a sua audiência, Zé Henrique,
que nós estamos numa situação de mais 1 ou 2 semanas de grande enfrentamento. A população, a gente percebe nas ruas, no movimento, o Zé Henrique mesmo em off, aqui me contando que a movimentação e a dinâmica da cidade está tudo igual, e meio que dizer assim para você, a população acostumou com a morte, acostumou com as possibilidades, assim, não me atinge, eu fiquei pensando, Zé Henrique, o tempo todo, eu fico pensando, por exemplo, você está aqui, eu, Zé Henrique, eu fui vacinado, né, por causa da minha profissão, eu tomei as 2 doses da vacina. Zé Henrique, você foi vacinado? Ainda não. Ainda não. A minha idade ainda está longe. Vai começar dia 29, 70 anos. Estou bem longe, viu, doutor Rigoli? Sim, eu fico feliz com a sua idade. O jovem Zé Henrique, goleiro, né, Zé Henrique? Temos que atuar na forma preventiva. É isso aí. É isso. Até a próxima, doutor Rigoli.